Mas se você desejar conhecer a palavra do Senhor, o Senhor Jesus vai levar você a lugares onde você vai poder aprender a palavra dele. E eu posso falar, irmãos, que por causa da palavra do Senhor, às vezes vocês estão me olhando e estão vendo assim, ó, o que é isso no pescoço do Ricardo? Está vendo? Aí não foi uma onça nem um jacaré que tentou, né? Uma onça, nem um jacaré, não. Não. 2016 eu estava servindo ao Senhor com toda alegria, pensando assim, eu vou ser missionário lá no Nordeste. Já com planos, falei com o Complay, falei com as agências, falei com a minha igreja. A minha igreja falou, vamos enviar então. Já estava tudo certo. Aí falando, vamos terminar o Complay 2016, foi uma benção, irmãos. Mais de 2.500 pessoas passaram para lá. Mais de 100 etnias estavam ali presentes. Foi uma benção. Terminou o Complay, aí eu fui ao médico. A minha face estava entortando já, ficando torta. Aqui estava nascendo um caroço, endurecendo e doendo. E eu estava sentindo uma dor no ouvido, muito forte. Aí eu fui ao médico, a médica olhou, aprove a Deus que aquela médica era uma médica especialista em oncologia também. E ela falou assim, olha, eu não sei não, mas eu tenho uma impressão que seja câncer e tal, mas ela não falou o que era. Falou, vou fazer os exames. Fez os exames, punção, tomografia, um monte de coisa. Não deu nada, eu não tinha câncer. Aí começou, continuou. Aí ela falou assim, tem algo errado aí. Eu vou fazer a cirurgia. Marcou para novembro de 2016 a cirurgia. Então eu fiz a cirurgia. Ela abriu e ela falou assim, olha, se demorasse um pouquinho mais, menos até de um mês, você já não estaria entre nós mais. Porque o câncer, ele estava subindo para a cabeça já, enraizando toda essa parte. Eu já estava até sentindo as dores aqui no ouvido. Aí eu fiz em novembro a cirurgia, tirou tudo, raiz, cortou nervo da língua, minha língua, né, não se mexe. Por isso eu não comi peixe, porque eu não consigo separar com a língua espinha. Se eu era gordo igual Eliseu aqui, ó. Irmãos, eu era assim igual ele, forte, né? Não gordo, forte, né? Eu era igual a Eliseu. Aí, agora eu estou mais light, né? Mais magrinho, então. Porque quase eu não como. Aí eu pedi para as irmãs da cozinha, eu não sei se vocês entenderam, quando eu falei assim, irmãs, eu só quero caldinho e tal. Assim, não porque eu não gostava da comida, é porque eu não conseguia comer mesmo. Porque eu tinha que comer bem caldoso. Essa é a minha alimentação por enquanto. Então, meus amados irmãos, eu fiz em janeiro, a irmã Ruth foi correr atrás de hospital para fazer a radioterapia. Eu fiz a radioterapia, queimou todo o meu pescoço. Eu estou sem saliva, eu estou sem sabor na boca. E eu fiz a radioterapia. Em maio, eu recebi o primeiro laudo de cura. Depois eu recebi em setembro. Eu não tinha mais nada de câncer, graças a Deus. E reuni na minha casa, eu falei assim, olha, como eu já estou bem, esse bem, irmão, você não imagina como... Eu estava assim, só um palito mesmo. Eu falava para minha família, não, eu estou bem já. A primeira viagem eu fiz com Josué Chang lá para Colômbia. Irmãos, eu estava bem magrinho, fraquinho. O pastor José, quando me viu, ele falou assim, rapaz, não era nem para você ter vindo. Mas aí eu fui. Fiz. A minha esposa, minha filha. Eu quero dar um testemunho aqui, irmãos. Eu sou pai, eu sei que vocês são pais também. Quando inverte, o pai sempre cuida da filha ou do filho, né? Mas quando inverte, irmãos, quando o pai está na cama, deitado, e a filha pequena vem cuidar de você, você não sabe o que é isso. Só Deus mesmo para te dar força, para falar assim, olha,
Tudo isso, meus irmãos, por que eu falo isso? Porque é herança de Deus, da palavra de Deus. Porque Deus é esperança para nós. Porque Deus é paz. Porque Deus é amor. Porque Deus pode sim restaurar a saúde. Porque Deus é um Deus de alegria. É um Deus do recomeço. É um Deus que renova as nossas forças. E quando a minha filha vinha servir água, pai, eu não conseguia nem tomar água, irmãos. Ela servia. Então eu tomava, eu olhava para ela, aquela vontade de chorar, mas não chorava. Minha esposa graças a Deus eu casei com uma enfermeira também. Ela trabalhou 11 anos no CTI, ela foi minha enfermeira particular. Graças a Deus por isso. Então, a minha igreja, irmãos, minha igreja me visitava todo dia, me abraçava, orava comigo, meu pastor sempre comigo. A minha família, como isso é importante, irmãos. Quando eu falei para os jovens a importância da igreja, é isso. A igreja, ela cuida uns dos outros. A igreja, ela sai daqui, ela vai na casa uns dos outros. Ela chama para esse ajuntamento, mas a igreja cuida um do outro. Por isso é importante a igreja. A igreja me cuidou naquele momento. Os irmãos me cuidaram, me abraçaram. Eu me sentia como Jesus estivesse me abraçando, quando cada um vinha me abraçar. Depois, entramos em casa, mais ou menos já bom. Aí nós vamos para o Nordeste, porque se Deus me deu a oportunidade de estar vivo, vamos continuar o nosso projeto no Nordeste. Nós vendemos as nossas coisas, alugamos nossa casa, despedimos do nosso pessoal. Em janeiro, nós fomos já para João Pessoa, onde nós estamos morando lá. Já fazendo um trabalho missionário. Irmãos, se lá tivesse um rio igual a esse, irmãos, que bênção, né? Mas lá não tem. Apesar de morar perto do mar, as aldeias indígenas, elas ficam 400, 500 quilômetros longe do mar. Seco, deserto. Tem dia que você não vê um verde, só cinzas, pedras. E eu não tenho saliva, a minha boca seca. Nesse ambiente de sequidão, foi aonde Deus me colocou lá para servir a Ele. E glórias a Deus. Nós estamos já conhecendo e visitando já visitei mais de 20 tribos ali no Nordeste, toda a Paraíba, todo o Pernambuco, algumas de Alagoas, algumas da Bahia, alguns do Sergipe. E graças a Deus, o trabalho ele está avançando. Precisa de missionários para o Nordeste. Precisa de missionários. Nós precisamos orar pelo povo nordestino, para que Deus alcance aquelas 150 mil indígenas que moram ali no Nordeste. São muitos indígenas. Esse dia nós estivemos no Paraguai, para a reunião do Paraguai, do Complei Paraguai, lá que é Reliep. São 19 etnias, eles são 149 mil no Paraguai. Só a região do Nordeste é 150 mil, irmãos. Oremos então pelos povos do Nordeste, para que o Senhor possa levar o Evangelho até eles. Queridos irmãos, quando nós participamos de um complei como esse, e muitas vezes senta ao nosso lado um pastor, um missionário, alguém que é formado na palavra de Deus, que tem muita informação, que tem muito conhecimento da palavra de Deus, senta ao nosso lado um irmão indígena, que pouco fala português, que pouco vai à cidade, que pouco escuta a palavra de Deus, mas está do nosso lado. E se nós, irmãos, se nós, crentes em Cristo Jesus, não soubermos repartir Jesus a essas pessoas, não faz diferença nenhuma o nosso conhecimento, não serve para nada. A nossa piedade, o nosso intelectual não serve se eu não consigo repartir Jesus para as outras pessoas.
sejam elas intelectuais ou não. Foi o que Jesus fez com os seus discípulos. Foi o que Jesus deixou para nós fazermos. Façam isso em memória de mim. Jesus disse. Mas Jesus estava com seus discípulos na ceia. Como o pastor Jamerson falou, Jesus falou que era desejo dele participar daquela ceia com seus discípulos. Por que era desejo dele? Porque era a Páscoa. A Páscoa era celebrado pelos judeus como libertação do povo. Salvação para o judeu. Mas Jesus, irmãos, aprove o Senhor Jesus morrer na Páscoa, naquela ocasião. Por quê? Porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque Jesus é a nossa Páscoa. O sangue dele foi derramado por nós. E ele é um Deus de oportunidade. Por isso que ele fala assim: repartam, esse é o meu corpo, repartam entre vocês em memória de mim. Então, se nós não soubermos repartir o corpo de Cristo, nós não estamos cumprindo a nossa tarefa, a nossa missão. E nós queremos ser bênção para mudar outras histórias também, porque o Senhor Jesus, através de nós, apesar de nós, Ele muda histórias de pessoas, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo.